Oi, professora, aqui é o Luiz Fernando. Já é a sexta vez que a minha mãe tá aqui gravando pra mim, ela já até botou um travesseiro porque ela não tá aguentando mais segurar o celular. Eu tô um pouco nervoso, mas vamos lá, eu vou explicar as questões da prova mensal, como foi pedido pela professora, para recuperar minhas notas, né? Eu vou estar falando primeiro a questão 1. A questão 1 era para classificar os verbos das orações. Ontem nasceu o mais novo membro da família, verbo intransitivo, AB. Ivete recebeu flores, verbo transitivo direto. A garota gostava de doces e salgados de festas, verbo transitivo indireto. Ando deprimida nas últimas semanas, verbo de ligação. Na questão 2, eu errei, pois achei que a reação da mãe da Mafalda era de nervosismo, porém ela estava expressando decepção e tristeza, pois achava que Manolito estava doando o caramelo para a Mafalda, mas ele estava vendendo. Então nessa questão aqui eu não tinha interpretado muito bem, porque eu achei que eu não entendi muito a questão. Daí eu e minha mãe a gente pesquisando um pouco ali, entendeu? Eu lembrei que a professora tinha falado até em sala de aula, explicou pra gente e eu lembrei e a gente conseguiu entrar num contexto que o Manolito, no caso, ele estava vendendo o caramelo, né? A questão 3 questiona em qual das alternativas não há oração. Eu acredito que seja na letra D, pois a oração é um conjunto linguístico que se estrutura em torno de um verbo, e a letra D é a única alternativa que não tem verbo. A questão 4 tem um texto com 5 palavras em destaque para fazermos a classificação morfológica. Eu assinalei a letra E. Porém errei, pois ali temos as seguintes palavras: ficou você, leão, urra e tristeza. Ficou, verbo, você, pronome, leão, substantivo, urra, verbo e triste, adjetivo. Neste caso seria a letra A, pois é a que tem essa sequência morfológica. A questão 5 é uma fábula que na sequência questiona o verbo que estão em negrito. Esses verbos são jantar e viver. Eu acredito que sejam intransitivos, ou seja, apresentam sentido completo. A questão 6 pede para assinalar a alternativa que contém um verbo de ligação. Eu acredito que seja a letra C. O filme foi ótimo. A questão 7 nos pede para analisarmos a oração quando a regência dos verbos. Na prova eu errei, porém agora analisando melhor, acredito que seja a letra A. Contínuo, intransitivo. Continua, verbo de ligação. Andar, anda, intransitivo. Andei, intransitivo. Aprendi, transitivo direto. Então é a letra A, porque continuo é intransitivo. Daí a questão 8. Aqui na questão 8 tem um texto com 2 palavras em negrito e aqui pede. Os termos em destaque no texto são e superaram, superaram. Respectivamente são sujeito e verbo intransitivo, não. Verbo de ligação, não são também. Verbo transitivo direto e verbo de ligação não são também, porque não condiz ao texto. Sujeito e verbo de ligação também não. Verbo de ligação e verbo intransitivo direto, tá certo, porque as duas estão ali como verbo de ligação, uma delas está como verbo de ligação e outra como verbo transitivo direto, ou seja, está ligando, ou seja, está ligado direto ao objetivo. Daí a número 9
Leia o trecho abaixo. Quando a reunião iniciou, estavam na sala apenas o diretor, alguns funcionários e o dono da empresa, um importante representante da sociedade. O assunto em discussão foi diversificar a produção, estudar a possibilidade de alteração salarial e incentivo à carreira profissional. Sobre o período lido, assinale a alternativa correta. No trecho estavam alguns funcionários e o dono da empresa. Há dois verbos? Não há dois verbos. O verbo estavam é intransitivo? Não, o verbo estavam não é intransitivo. É um verbo transitivo direto, iniciou? O verbo iniciou não é um verbo transitivo indireto. Diversificar e estudar são verbos de ligação? Não. Nenhuma das alternativas anteriores está correta? Sim, porque nenhuma das alternativas anteriores esteve correta. Daí a 10. Leia a reportagem a seguir. Nós brasileiros estamos acostumados a ver juras de amor feitas diante de Deus serem quebradas por traição, interesses financeiros e sensuais. Casais se separam como inimigos, quando poderiam ser bons amigos, sem traumas. Bastante interessante a reportagem sobre separação, mas acho que advogados consultados por sua competência estão acostumados a tratar de grandes separações. Será que a maioria dos leitores da revista tem obras de arte que precisam ser fotografadas antes da separação? Não seria mais útil para conselhos mais básicos? Não seria interessante mostrar que a separação amigável não interfere no modo de partilhar dos bens, que seja qual for o tipo de separação, ela não vai prejudicar o direito à pensão dos filhos, que acordo amigável deve ser assinado com atenção, pois é bastante complicado mudar suas cláusulas. Acho que essas são dicas que podem interessar ao leitor médio. O texto foi publicado em uma revista de grande circulação, na seção de carta do leitor. Nele, os dois leitores manifestam-se acerca de uma reportagem publicada na edição anterior, ao fazer sua argumentação ao autor do texto. E agora eu vou falar as questões. Resume, de modo bem detalhado, o que foi mostrado na reportagem anterior. Não. Lança novas ideias, rebatendo o ponto de vista dado ao tema pela reportagem. Sim, a questão B está certa. Então, é essa a questão. Estou meio nervoso, professora, mas essa foi a questão. Essa foi o resumo que eu e minha mãe conseguimos elaborar. Espero que a professora goste, entendeu? A gente passou até um trabalhinho, a gente começou a fazer esse trabalho, era 6 horas da tarde, fomos terminar bem tarde, mas a gente conseguiu e espero que a professora goste.